Boa noite, a paz e a graça do Senhor seja com você, em nome de Jesus. Fazer uma promessa não é brincadeira. Quem promete e não cumpre está sendo desonesto e pode zangar e perder a confiança da pessoa a quem fez a promessa. Uma promessa não cumprida pode destruir a reputação. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5, nos é dito que é melhor não prometer que prometer e não cumprir. E quanto às promessas de Deus? O Senhor nos responde no livro de Salmos 89, verso 34. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Contudo, a nossa dúvida, a nossa incredulidade nos levam a não confiar no cumprimento de algumas promessas da Bíblia. É por isso que escolhemos como título de nossa pregação nessa noite, Posso confiar? Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e acompanhar a leitura do texto sagrado que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Podemos seguramente confiar nessa promessa? Será que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Considere algumas situações que acontecem em nosso dia. Uma menina de 10 anos aparentemente sai com a família para um dia de lazer na praia. E enquanto todos conversavam e brincavam, a menina desapareceu. Algumas horas depois, seu corpo é encontrado atrás de uma barraca que havia sido interditada. Ela fora estuprada e morta. Seu pai a chamava de o sol da minha vida. Um jovem sai com a juventude da igreja para um passeio. Ao retornar para casa, ele apresenta um quadro de febre. Na manhã seguinte, ele tem dificuldade para respirar e sua mãe o leva à emergência. Já no hospital, ele teve uma parada cardiorrespiratória e mesmo com todo o esforço da equipe médica, ele veio a óbito. Um homem sente o chamado de Deus para entrar no ministério. Ele deixa seu bom emprego e se muda com sua esposa, recém-casados, para uma cidade distante, a fim de implantar uma nova igreja. Sua esposa arranja um emprego para ajudá-lo a sobreviver. A vida é difícil, os recursos são escassos, o trabalho evangelístico não produz o resultado esperado. Um dia sua esposa chega e diz: Estou deixando você. Não quero ser esposa de pastor. Ela sai e nunca mais volta. Um policial para um homem suspeito de tráfico de drogas. Acontece em uma rua movimentada no centro da cidade. Uma multidão se reúne para assistir ao drama que se desenrola. Há uma briga e, de alguma forma, o traficante agarra a arma do policial. Alguém na multidão grita: Atire nele, cara! E ele o faz, a queima-roupa. O oficial tinha 42 anos, era pai de 2 crianças e sua esposa estava grávida de 7 meses. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Ainda podemos acreditar, ainda podemos confiar em Romanos capítulo 8, verso 28? Sejamos honestos e admitamos que temos pelo menos 2 problemas com a promessa registrada por Paulo e inspirada pelo Espírito Santo. O primeiro problema é que esse versículo promete algo em que temos dificuldade em acreditar. Nosso texto diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, como você pode ter tanta certeza disso? A maioria de nós não tem tanta certeza quanto Paulo tinha. Sim, esperamos que todas as coisas contribuam juntamente para o bem. Mas será que realmente sabemos que isso se cumprirá? Que essa promessa é verdadeira? O segundo problema é que todas as coisas também incluem as coisas que achamos que deveriam ser deixadas de fora. Não apenas as coisas boas, mas também aquelas que nos causam tristeza, dor e que, mesmo fazendo bem, nos incomodam, nos inquietam, pois sempre queremos somente as coisas que nos deixam agradáveis, numa situação cômoda. Porém, algumas delas não são corretas. E outras que podem nos entristecer e causar dor são para o nosso bem. Veja como é problemático incluir todas as coisas.
Esses dois problemas precisam ser vistos sob a lente das Escrituras. Não preciso lhe dizer que Romanos 8, 28 é um dos versículos mais amados da Bíblia. Muitos de vocês poderiam dar testemunho de sua predileção. Por exemplo, você estava doente e este versículo foi como um remédio para a sua alma. Você perdeu um ente querido e essas palavras de alguma forma ajudaram você. Você foi esmagado, espancado pelos ventos do desespero e da depressão, e este versículo lhe deu esperança para seguir em frente. Talvez você esteja pensando, como alguém pode duvidar dessa promessa? Talvez porque essas pessoas ouvem esse versículo ser citado e em vez de um bálsamo para a alma, parece uma piada cruel e zombeteira. Eles dizem, o que você quer dizer com todas as coisas contribuem juntamente para o bem? A doença não é boa, assassinato não é bom, o divórcio não é bom, o suicídio não é bom, a morte de uma criança não é boa. Diante de situações tão aterradoras e cruéis que todos nós vivemos, ainda podemos acreditar, ainda podemos confiar em Romanos 8, 28? 4 verdades nos ajudarão a responder a essa pergunta, a nos ajudar a confiar nas promessas do Senhor. Essas são 4 verdades que precisamos ter em mente ao lermos este versículo, ao sermos impactados pelas promessas de Deus. A primeira verdade é Deus quem dá início, é Ele que está no controle de todas as ações. Vejamos o começo do versículo em 4 versões diferentes da Bíblia. Na Almeida Revista e Atualizada é dito, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na Almeida Corrigida Fiel diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Na King James diz, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. E na Nova Versão Internacional é dito, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nas 2 primeiras versões, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, Deus está bem no final da frase, mas é Ele que faz com que todas as coisas cooperem, contribuam para o bem. Enquanto que nas versões King James e NVI, Deus está no início, dando ênfase na ação primeira de Deus. Na realidade, Deus está no início, Ele está no fim, e Ele está em todos os pontos intermediários. Deus está trabalhando. Não é sorte, nem acaso, nem destino cego. E isso responde à grande pergunta: onde está Deus quando sofremos? Ele está lá no começo ou só no final? A resposta é que Romanos 8, 28 começa com Deus. Ele está lá antes de tudo acontecer e estará lá quando tudo acontecer e ainda estará lá depois que tudo acabar. Isso vai de encontro ao pensamento de muitos evangélicos que afirmam, não importa o que aconteça, Deus transformará uma tragédia em uma bênção. Isso é bom para contos de fadas, mas não para a vida real. Algumas pessoas olham para a vida dessa maneira. Elas acreditam que a vida é como um lançamento de dados. Às vezes você ganha e às vezes você perde. E acreditam que depois de uma tragédia, Deus aparece para fazer tudo dar certo. Mas essa não é de forma alguma uma visão bíblica. Quando olhamos para as situações difíceis, devemos resistir a todo custo às explicações simplistas, mesmo que sejam rápidas e fáceis. Às vezes acontecem tragédias e pessoas bem intencionadas dizem, isso não é tragédia, só parece assim, apenas tenha fé. Se você acredita que a tragédia não é realmente uma tragédia, provavelmente perderá completamente a fé. Suponha que eu sofra um acidente e destrua meu carro. E suponha que quando eu o leve para a oficina, o mecânico diga, amigo, você não sofreu um acidente. Seu carro acabou de tomar uma nova forma.
Então me viro e olho para meu carro batido, o paralama amassado, o para-choque torcido, o para-brisa quebrado. Aí eu digo: não, amigo, você é que é louco. Este carro não foi reformado, ele está destruído. A Bíblia nunca nos pede para fingirmos que a tragédia não é uma tragédia ou para fingirmos que a nossa dor não é real. A questão é que devemos ver o envolvimento ativo de Deus. O que acontece com você e comigo não é o giro mecânico de uma roda impessoal, não é destino, karma ou sorte. Deus está trabalhando ativamente em sua vida. Paulo está dizendo: tudo que acontece é bom? Não. Ele está dizendo que o sofrimento, o mal e a tragédia são bons? Não. Ele está dizendo que tudo dará certo se tivermos fé suficiente? Não. Ele está dizendo que entenderemos porque Deus permitiu que a tragédia acontecesse? Não. O que então ele está dizendo? Paulo está erguendo uma placa sobre os mistérios inexplicáveis da vida. Uma placa que diz: aquieta-te, Deus está trabalhando. Como? Nem sempre temos certeza. Para qual finalidade? Para o bem e não para o mal. Isso é o que Romanos 8:28 está dizendo. As crianças pequenas muitas vezes ficam com medo à noite. Elas estão com medo porque não conseguem ver na escuridão. Elas gritam até que finalmente o pai e a mãe chegam. Os pais se sentam na cama e os pegam nos braços e os seguram e dizem: não tenham medo. Estamos bem aqui com vocês. O medo vai embora quando os pais chegam. Assim é conosco. A escuridão da vida nos assusta até descobrirmos que nosso Pai Celestial está ali. A escuridão ainda é apavorante, mas o nosso Deus está conosco e isto faz toda a diferença. Ainda podemos acreditar em Romanos 8:28? Sim, mas precisamos entender que Deus é que dá início e Ele está no controle de todas as ações. A segunda verdade é que nós precisamos de uma perspectiva de longo prazo. Tantas coisas na vida parecem inexplicáveis. Por que uma enchente destrói uma casa e deixa outra intocada? Por que um irmão se destaca enquanto o outro luta a vida toda? Por que um tumor volta quando o médico disse que estava curada? A lista dessas questões é interminável. Vistas isoladamente, elas não fazem sentido algum. Se existe um propósito por trás de tais tragédias, não podemos vê-lo. Quando a tragédia acontece, se não conseguimos ver um propósito, presumimos que ele não existe. Mas exatamente o oposto é que é verdadeiro. Devemos julgar o começo pelo fim. É aqui que Romanos 8:28 nos dá uma ajuda real. Paulo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. A frase contribuem juntamente tem o sentido de sinergia. E o que é sinergia? É o que acontece quando você junta dois ou mais elementos para formar algo totalmente novo, que nenhum deles poderia formar separadamente. É o que acontece, por exemplo, quando a minha esposa vai até a cozinha e prepara uma grande panela de cozido de mão de vaca, também conhecido por ossobuco ou corredor de boi. Ela coloca batatas, cenoura, jerimum, verduras, temperos, a mão de vaca e alguns outros ingredientes secretos. Depois de algum tempo na panela de pressão, sai um delicioso cozido. Certamente comer as cenouras sem nada não seria algo agradável, mas aquelas cenouras na mão de vaca, combinando-se com os outros ingredientes, produzem uma delícia gastronômica. Isso é sinergia, a combinação de muitos elementos para produzir um resultado positivo. É isso que Paulo quer dizer quando afirma que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente. Muitas das coisas que não fazem sentido quando vistas isoladamente estão, na verdade, trabalhando juntas para produzir algo bom na sua vida. O que por si só parece não ter propósito é, no final, indispensável.
Existe uma sinergia divina, mesmo nos momentos mais sombrios, uma sinergia que produz algo positivo. E o bem que é finalmente produzido não poderia acontecer de outra forma. Paulo está dizendo que nossa experiência é assim. Deus começa com as matérias-primas da vida, incluindo algumas partes que parecem não servir a nenhum bom propósito. Esses materiais sofrem a ação da pressão e do calor e depois são dobradas, moldadas e unidas. Com o tempo, algo lindo é criado. Não por acidente, não por acaso, mas por um desígnio divino. E nada é desperdiçado no processo. É assim que devemos encarar a vida. Não devemos julgar o fim pelo começo, mas sim o começo pelo fim. Ainda podemos acreditar em Romanos 8:28? Sim, nós podemos, mas precisamos de uma perspectiva de longo prazo. A terceira verdade é que devemos definir a palavra bem. Este é o cerne da questão. Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mas qual é o bem de que Paulo está falando? Para a maioria de nós, bem significa coisas como saúde, felicidade, relacionamentos sólidos, vida longa, dinheiro, comida na mesa, trabalho, carro e um bom lugar para morar. Em geral, pensamos que a vida boa significa um conjunto melhor de circunstâncias. Mais uma vez, esse não é necessariamente o ponto de vista bíblico. Neste caso, não precisamos nos perguntar o que Paulo quer dizer. Ele define isso para nós no versículo seguinte. Veja o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso deixa tudo muito claro. Deus predestinou você e eu para um propósito. E esse propósito é o bem de Romanos 8:28. Ou seja, para que possamos ser conformes à imagem de seu Filho. Deixe-me ser claro. Deus está trabalhando em sua vida, tornando você semelhante a Jesus. Ele predestinou você para esse fim. Ele está trabalhando em sua vida, fazendo isso acontecer. Portanto, qualquer coisa que o torne mais parecido com Jesus é bom, e qualquer coisa que o afaste de Jesus é ruim. Quando Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, ele não está dizendo que as tragédias e tristezas da vida sempre produzirão um conjunto melhor de circunstâncias. Às vezes sim, mas às vezes não. Deus não está comprometido em fazer você feliz e bem-sucedido. Deus está empenhado em torná-lo semelhante ao seu Filho, Jesus. E tudo o que for necessário para tornar você mais parecido com Jesus é bom. Portanto, é pela providência de Deus que aprendemos mais nas horas de escuridão do que na luz. Ganhamos mais com a doença do que com a saúde. Oramos mais quando estamos com medo do que quando estamos confiantes. E tudo o que acontece com você, as tragédias, as circunstâncias inexplicáveis, até mesmo as escolhas erradas que você faz, tudo isso é combustível para a transformação do propósito amoroso de Deus. Ele não desistirá, mesmo quando nós o fizermos. Deus está trabalhando em sua vida. Neste momento, você é como uma pedra grosseira e sem cortes. E Deus está pacientemente lapidando você, transformando sua vida em uma joia preciosa. No final, você se parecerá com o Senhor Jesus Cristo. Esse é talvez o nosso maior problema com Romanos 8:28. O nosso bem e o bem de Deus não são a mesma coisa. Queremos felicidade, realização, paz, vida longa. Enquanto isso, Deus está trabalhando em nós, através de nós e por meio de tudo que nos acontece para nos transformar à imagem de seu Filho. E isso inclui o pior que nos acontece. Isso inclui as coisas que nos machucam profundamente. Isso inclui os momentos em que estamos com o coração partido. Isso inclui os momentos em que pecamos.
E isso inclui até mesmo os momentos em que duvidamos de Deus. Deus está sempre trabalhando, Ele nunca é desestimulado por nós. Nada nos acontece fora do seu controle, não há erros nem surpresas. Deus pode fazer isso mesmo quando nós não podemos. Deus faz isso mesmo quando não acreditamos. É isso que Paulo quer dizer quando diz sabemos. Sabemos disso porque conhecemos a Deus e Deus disse isso. A sua palavra é confiável e garante o cumprimento da promessa. Sabemos disso não olhando para os acontecimentos da vida, mas conhecendo a Deus. Sabemos disso não estudando o padrão do tecido, mas conhecendo o designer do tecido. Sabemos disso não ouvindo as notas da sinfonia, mas conhecendo o compositor da música. Há muitas coisas que não sabemos. Não sabemos porque os bebês morrem, ou porque tragédias acontecem, ou porque as famílias se separam, ou porque as pessoas boas ficam doentes e morrem. Mas sabemos que Deus está trabalhando e não se esqueceu de nós. Ainda podemos acreditar, confiar em Romanos 8:28? Sim, mas devemos definir adequadamente o que significa bem. A quarta verdade é que devemos compreender a limitação deste versículo. Observe a última frase de Romanos 8:28. É uma promessa para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma limitação muito importante. Esse versículo é verdadeiro para os cristãos e somente para os cristãos. Não é uma promessa geral para toda a raça humana. Por quê? Porque o propósito de Deus é fazer com que seus filhos um dia sejam semelhantes a Jesus. Portanto, podemos verdadeiramente dizer que Romanos 8:28 é um versículo evangelístico. E podemos fazer duas perguntas simples. Você já respondeu ao chamado de Deus? Você faz parte do propósito salvador de Deus? Você pode responder sim ou não a essas perguntas. Não há meio termo. Até que você possa respondê-las com um sim, esse versículo não se aplica a você. E assim, voltamos à questão básica. Ainda podemos acreditar em Romanos 8:28? Parece bom. Queremos acreditar. Digo que podemos acreditar em Romanos 8:28, desde que tenhamos duas aplicações em mente. A primeira aplicação: não devemos tentar explicar o inexplicável. Às vezes, no nosso zelo de proteger a Deus, tentamos explicar porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Isso quase sempre é uma má ideia. Somos como criancinhas olhando para a face de um pai infinitamente sábio. Não é possível que entendamos tudo o que ele faz. Basta que o amemos e saibamos que ele está presente. Sejamos honestos e confessemos que neste momento que tantos danos já foram causados, nem sempre teremos respostas. Mas no final, não foi este versículo que perdeu a sua credibilidade, mas sim as nossas débeis tentativas de justificar os caminhos misteriosos de Deus. Melhor não dizer nada do que falar de coisas sobre as quais nada sabemos. A segunda aplicação é que devemos compreender que os valores de Deus e os nossos valores não são os mesmos. Na verdade, isso é como dizer: precisamos compreender que muitas vezes não entenderemos nada. Sejamos claros neste ponto. Não somos chamados a louvar a Deus pelo mal. Não somos chamados a louvar a Deus pelo pecado. Não somos chamados a louvar a Deus pela morte. Mas podemos louvar a Deus pelo bem que Ele pode realizar até mesmo nos dias maus da vida. Romanos 8:28 não está nos ensinando a chamar o mal de bem ou simplesmente a sorrir em meio às lágrimas e fingir que tudo está bem, mas está nos ensinando que não importa o que aconteça conosco,
Não importa quão terrível seja, não importa quão injusto seja o momento, nosso Deus está presente, está ao nosso lado. Ele não nos deixou. Seus propósitos estão sendo cumpridos, tanto nas trevas quanto na luz. Há uma história que é contada sobre um pai cujo filho morreu em um terrível acidente. Ele foi até seu pastor e com muita raiva disse: "Onde estava Deus quando meu filho morreu?" O pastor pensou por um momento e respondeu: "Deus estava no mesmo lugar quando seu filho morreu na cruz." Essa é a peça final do quebra-cabeça. Ele sabe o que nós estamos passando, pois Deus também esteve lá. Ele viu seu próprio filho morrer. Portanto, podemos dizer como o apóstolo Paulo: nós sabemos, não porque vejamos a resposta, mas porque conhecemos a Deus e Ele sabe o que é perder um filho. Ele sabe e nós o conhecemos. Ainda podemos acreditar em Romanos 8:28? Deixe-me responder a essa pergunta com outra. Qual é a sua alternativa? Se você não acredita em Romanos 8:28, em que você acredita? No destino? No karma? Nas forças impessoais da natureza? Sim, podemos e devemos acreditar em Romanos 8:28. Isso está nos ensinando uma grande verdade. Todas as coisas contribuem, em última análise, para o bem final daqueles que amam a Deus. Talvez isso não responda a todas as suas perguntas, mas responde à grande questão. Deus sabe o que está fazendo? Sim, Ele conhece e nós o conhecemos, e isso é suficiente. Que a promessa de Romanos 8:28 possa ser abraçada por você com confiança, na certeza que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam segundo o seu propósito. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.